Bom dia, pessoal. Essa é a nossa terceira e última aula a respeito da unidade 2. Então, a gente vai continuar aqui e concluir o nosso assunto de biomas. E na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo programático, falando de um outro conteúdo, de um outro capítulo. Então, a Mata Atlântica é um tipo de bioma que ele apresenta uma ampla distribuição geográfica brasileira. Ele faz parte de 13% do território brasileiro. Então, se a gente for parar para pensar, né, 13% do Brasil recebe cobertura vegetal, né, desse bioma chamado Mata Atlântica. Ele é um bioma que ele tem um solo, que ele tem uma grande quantidade de umidade e ele recebe pouca luz. Então, o que isso significa? Significa que ele faz com que no bioma ele tenha uma densa cobertura vegetal. Então, praticamente o bioma Mata Atlântica, né, é uma floresta, como vocês podem observar nas imagens, e ele praticamente é todo coberto de vegetais, né? Então, o solo dele, digamos que todo lugar que você vai pisar tem um tipo de vegetal, seja um arbusto, seja uma gramínea, seja uma vegetação rasteira muito pequena, mas a cobertura vegetal dele é muito densa. Ele tem uma bacia hidrográfica própria, significa dizer que ele tem uma grande quantidade de rios, né, que circundam essa floresta, que estão no entorno dessa floresta, e que eles fazem, digamos assim, que 70% da população brasileira recebe água dessa bacia hidrográfica do bioma Mata Atlântica. Então a gente pode dizer que ele é um bioma que ele tem uma grande importância para o Brasil. Só que, em contrapartida, ele é um dos biomas que é mais degradado. Ele é muito ameaçado à biodiversidade dele. Ele tem uma grande biodiversidade, só que é como se o mundo todo tivesse o foco no bioma Mata Atlântica, né? Devido a essa grande biodiversidade. Então, as pessoas elas começam a desmatar. Vocês podem ver nessa imagem, uma dessas imagens que está aí em cima, que tem uma área de desmatamento, né? Porque, consequentemente, as pessoas tiraram as árvores dali, né? Para poder vender a madeira. Eles costumam fazer, por exemplo, caçar animais para vender para o comércio de forma ilegal. Então, isso vai fazendo com que seja devastado, né, com que seja danificado esse bioma. Uma espécie vegetal que é muito comum nesse bioma, que é essa planta que vocês estão vendo aí embaixo, é o pau-brasil. É uma planta que aqui no Brasil, desde a época da colonização, a gente já viu isso lá na geografia, que o pau-brasil era extraído principalmente, né, para produzir tintas, fazer cobertura de móveis de madeira, porque ele tem na madeira dele, ele tem um tipo de substância de cor avermelhada que permite, né, fazer essa pintura, que na época eles faziam tanto a pintura corporal quanto a pintura de móveis também e de outros materiais. Uma das espécies animais que é muito comum desse bioma é o mico-leão-dourado. Claro que existem várias outras espécies animais nesse local, mas o mico-leão-dourado ele recebe uma importância porque ele já foi, né, uma espécie ameaçada de extinção. Hoje em dia ele está na lista ainda de animais, né, que podem entrar em extinção algum dia, então ele é uma espécie que merece ser preservada. Se vocês forem observar as espécies animais que existem nas cédulas de real, elas são espécies que ou já entraram em extinção ou então que estão muito ameaçadas. No caso do mico-leão-dourado, é um animal que tem na nota de R$ 20, ele não está lá à toa. É porque é uma espécie, né, que já foi mais ameaçada de extinção, mas que hoje em dia ainda sofre uma grande ameaça, né? Por conta da cor do pelo, é um animal que é bonito, então geralmente, né, pessoas conseguem fazer a caça desse animal para vender de forma ilegal. Um outro bioma que a gente vai ver aqui é chamado de campos ou pampas. Aqui no Brasil é muito comum denominar ele, chamar ele de pampas sulinos, justamente porque ele fica na região sul do Brasil, Rio Sul principalmente. Então é muito comum lá esse bioma, então deu-se esse nome, né, de pampas sulinos. Ele é um bioma que ele exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. Em sua paisagem predominam os campos entremeados por capões de matas, matas ciliares e banhados. Então, nesse bioma é muito comum a gente observar que é uma grande região, um campo muito grande, e ele tem uns aglomerados de plantas, né? Plantas maiores e menores, como se fosse um círculo formando aquele amontoadozinho. Então, isso é que a gente chama de capões de mata. Um capão é aquele amontoado de planta que tem no meio de um campo. Então, nesse bioma, lá na região sul do Brasil, principalmente, ele é muito usado para fazendeiros colocarem o gado para pastar, porque ele é um bioma que ele é muito tem a cobertura vegetal dele é de gramínea, né, de arbustos muito pequenos, então o gado ele consegue se alimentar nesse tipo de ambiente. A gente vai falar um pouco agora dos ecossistemas costeiros. Então, o primeiro dele é o manguezal. Se vocês forem observar esses ecossistemas costeiros, eles existem apenas na região litorânea do Brasil, né? Por isso que é chamado de ecossistemas costeiros, porque eles localizados na costa, né? Que é como a gente comumente chama também o litoral.
Então, no manguezal, tem essas plantas que a gente chama de mangue. Vocês podem observar que as raízes dela estão como se fosse para fora do solo, elas estão para cima, né? Por quê? Porque como é todo alagado, a planta precisa, né, capturar o gás carbônico e liberar o oxigênio. Então, dentro da água, ela não consegue fazer isso. Então, a adaptação que ela sofreu foi a raiz dela ficar para fora da água. Nesse tipo de bioma, é muito comum ser encontrado o que a gente chama de berçário de muitas espécies animais, principalmente de tubarões. Então, na época reprodutiva, os tubarões eles vão, né, desovar nesse local. E aí, digamos assim, os filhotes dos tubarões eles nascem nesse local do mangue, né, do manguezal. Depois eles vão migrar, né, para um mar com uma maior profundidade. Já esse bioma de restinga é esse tipo de vegetação que nasce na areia da praia, digamos assim, né? Na região litorânea. É muito comum ter local que tem muita areia. Então, essa vegetação que ela consegue nascer, né, crescer, se proliferar nessa região muito arenosa, ela é chamada de restinga. É uma vegetação que é característica ter mesmo só na região litorânea. E já os recifes de corais, eles são formados basicamente, né, por tipo de quinidários. A gente já viu lá no conteúdo anterior que os quinidários podem ser móveis, né, no caso das águas-vivas, ou então eles podem ser também fixos, que é o caso dos corais e das hidras. Então, os corais, eles vão formar esse bioma, né, digamos assim, esse bioma aquático, muito característico da região marinha. Então, a gente vê que tem corais muito coloridos e os peixes ficam atraídos por essa cor, então eles começam a se reproduzir ali, vem outros animais maiores que se alimentam desses peixes e assim vai formando esse ambiente, né, que é bem característico da região marinha. Nós vamos ver agora, para finalizar, um pouco dos impactos que podem ser ocasionados nesses biomas. Então, a gente já falou um pouco quando a gente estava falando dos biomas, só que agora a gente vai focar. Então, o primeiro impacto que pode acontecer é a questão da queimada, que é muito comum acontecer em florestas e pode acontecer também nessa região nossa aqui, quando as pessoas querem fazer uma roça. Então, essas pessoas, elas costumam queimar, né, o local. Então, por isso que a gente vê na época do verão, principalmente, muita queimada de pessoas que estão queimando para poder formar uma nova plantação ali. Um outro problema que pode causar nos biomas é a questão dos agrotóxicos e pesticidas, né, que vão contaminar o solo, pode matar espécies, animais e vegetais. Um outro problema que a gente já falou é a questão do desmatamento. Vocês estão vendo nessa imagem que tem uma grande área desmatada, né? Então, uma área que deveria ser preservada, ela foi desmatada justamente para fins, né, comerciais, financeiros, fins capitalistas, né? Porque as pessoas elas desmatam justamente para vender a madeira, para fabricação de portas, de móveis. Outro problema que a gente pode observar é a questão dos resíduos sólidos. Então, muitas pessoas, quando visitam uma floresta, por exemplo, ela costuma jogar o lixo naquele local. E, de certa forma, isso vai poluindo, né? Vai fazendo com que degrade o ambiente. Uma outra problemática é o tráfico de animais silvestres. Então, como a gente já falou anteriormente, né, na Mata Atlântica, por exemplo, é muito comum as pessoas, às vezes de fora do Brasil, ou então até do Brasil mesmo, caçam esses animais para poder vender, para obter um lucro. Claro que isso é proibido, mas infelizmente algumas pessoas conseguem ainda fazer essa proeza, né, de caçar animais e vender. E a outra problemática que a gente pode observar é a desertificação, que é chamada também de seca. Então, quando é consumido, né, quando é usado sem, digamos assim, sem uma consciência, os rios de determinada região pode fazer com que ele chegue nesse estado de seca, de desertificação. Então, é por isso que tem que ter cuidado. Tudo que a gente consumindo da natureza, a gente tem que consumir, mas tendo aquela consciência que a gente não pode esgotar. Porque a mente vai trazer um problema para nós mesmos. Então, para finalizar, vocês vão fazer a leitura dessas páginas 78 a 91 e depois vão responder essas páginas que estão listadas aí e enviar para mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse capítulo que fala dos biomas. E nas próximas aulas nós iremos abordar, né, o capítulo seguinte, onde a gente vai falar de saúde pública. Então, a gente vai sair um pouco dessa parte de biodiversidade, falar do ambiente e vai para um assunto que é bem atual, né? A questão da saúde pública. Então, tenham um bom dia. Por hoje era só.